Antes do CIOSP, a gente falou muito sobre talvez chegar aqui e ter alguma impressora que entregue a capacidade de fazer mais de uma cor na mesma rodada de impressão. Essa aqui pode ser uma solução que entrega isso aqui no Brasil. É uma impressora totalmente diferente, Enzo. Não é uma impressora do tipo SLA, estereolitography aparatos, como as impressoras que a gente está acostumado a ver na odontologia. Essa impressora é uma impressora do tipo Material Jetting, ou Multijet Printing, ou Polyjet Printing, é o nome dessa tecnologia em outras empresas. E aí a questão aqui é que a gente não está imprimindo dentro de uma piscininha de resina, né? Aqui dentro da impressora a gente tem o prato de impressora, mas o que acontece? Eu tenho esse cabeçote, ele tem vários pentezinhos, e cada um desses pentes tem milhares de microfurinhos, e cada um desses microfurinhos vai derrubar uma gotinha de resina. Essa impressora trabalha com 3 tipos de resina. Vai ser a resina branca, a resina translúcida, o material de suporte e tem um quarto cartucho onde são as cores. As cores usam um padrão CMYK, então ela tem o ciano, o magenta, o amarelo e o preto, e combinando essas cores ela consegue entregar 10 milhões de cores numa mesma impressão. Então acho que vai ser muito mais do que uma impressão colorida, assim, são cores reais mesmo, né? E se a gente for colocar isso numa aplicação bem voltada para odonto, o que você enxerga de um equipamento como esse? Eu acho que aqui a gente tem potencial para redefinir toda a impressão 3D que a gente, da maneira como a gente conhece na odontologia, porque é uma impressora que não depende da experiência do usuário, eu não preciso ficar muito preocupado com os parâmetros de impressão aqui, porque eu não estou num ambiente cheio de resina e eu tenho que polimerizar seletivamente só o que eu quero. Uhum. A impressora vai derrubar uma gotinha de resina, pode ser um material branco, pode ser um material translúcido, pode ser um material de suporte, e ela ainda pode pintar essa gotinha de resina. Quando o carro vem, ele derruba a resina. Quando ele volta, ele vai com a luz acesa para polimerizar essa resina. Então ele já sai curado daqui. Na impressão tradicional de resina, a gente sempre tem que escolher um lado da peça para sacrificar, para a gente colocar os suportes que vão sustentar a impressão, né? O tipo do suporte dessa impressora, como ela trabalha com um carro, você vai ver aqui no vídeo, né? Ele imprime um bonequinho com o braço levantado. Aqui a gente teria que colocar um monte de suportes, mas o que ela faz é uma camada sólida de suportes, depois a gente vai dissolver esses suportes na água ou no álcool em poucos minutos, mas essa peça não fica com marcas. Então não interessa se eu vou imprimir ela de ponta cabeça, qual oclusal para baixo, qual oclusal para cima, ela vai sair bem reproduzida de qualquer jeito. A gotinha de resina tem 7 micras de altura, ou 14, né, depende do padrão que eu escolher, por 35 por 60 micras. Então a resolução tá mais que suficiente que a gente está usando. Combinando todas essas possibilidades, né, de misturar resinas e colocar cores, fazendo isso numa mesma impressão, sem precisar se preocupar com os suportes, acho que aqui a gente vai ver a dentadura impressa, já com cores, o provisório, o dente com carga cerâmica no futuro. Você acredita que chega, por exemplo, no multilayer, que é o que a galera fala muito da diferença entre impressão e a fresagem, que na fresagem você tem o multilayer. Aqui você acredita que resolve isso? Com certeza aqui a gente tem uma máquina mais do que capaz, né, para fazer isso. Aí a questão é que a gente vai ter que trabalhar bastante na educação do mercado de novo, porque agora a impressão 3D vai ficar muito mais simples, mas a gente vai precisar aprender a manipular a cor durante todo o processo do desenho, todo o processo do CAD, né? Então tem uma diferença, por exemplo, se eu tenho um objeto e eu tenho uma textura, como se fosse um lençol jogado por cima dela, e se eu passo uma broca, eu vou encontrar a cor da resina, ou se forem vários arquivos, como se fosse um objeto estratificado, esse aí vai parecer um dente de verdade, né? Então, eu posso fazer um dente que parece um dente maquiado, eu posso fazer um dente que parece um dente estratificado, isso eu vou controlar na maneira de desenhar. Mas ainda não temos nem softwares ou scanners preparados para fazer isso, mas essas soluções estão todas espalhadas por aí, né? É uma questão de tempo para ter tudo numa única solução. Vocês trouxeram as impressoras, vocês colocaram impressora 3D no mercado em 2016? Começamos em 2015. 2015, vocês provavelmente foram um dos maiores responsáveis por trazer as impressoras para cá, e eu ouvi de vocês que isso aqui pode revolucionar de novo, agora que todo mundo quer ir cada vez mais para impressão, significa muito. Me parece uma solução bem boa. Já está à venda aqui? Estamos fazendo pré-lançamento, as primeiras máquinas vão ser entregues em maio ou em junho. E se prepara, se você já viu uma máquina Material Jetting, para ver uma solução pelo menos 10 vezes mais em conta do que você viu anteriormente. Eu lembro bastante, a gente foi na IDS, via essas soluções, mas para a realidade de Brasil elas estavam completamente fora. Chegava R$500 mil, R$600 mil uma solução dessa aqui no Brasil. É uma máquina que ficou muito mais barata. Agora, quando a gente pensa
na complexidade de construir uma máquina como essa, ou na complexidade de se fazer uma máquina LCD, uma SLA de mesa, aqui tem muito mais componentes, é uma máquina muito mais cara de ser construída. Ela nunca vai ser tão barata quanto uma SLA de mesa. Aham. Mas como foi com as impressoras de papel, acho que na sua casa você tem uma impressora de papel e aí você imprime contrato, Sim. né, coisas mais simples, mas você precisa fazer um banner, um cartão de visita, um adesivo, e aí você tem um parceiro que é uma gráfica que tem impressoras que você não tem lá na sua casa. Talvez seja assim que, num futuro próximo, o nosso mercado vai ficar se arranjando, né? E quais são, se fosse elencar ali, qual que é a principal barreira de adoção dessa nova tecnologia aqui no Brasil? Acho que são as barreiras do digital. Para quem está usando impressão de resina, talvez uma das barreiras vai ser o custo, por ser uma impressora que tem um custo de aquisição um pouco mais alto, apesar do custo de operação ser muito parecido, mas pensando em experiência do usuário, em precisão, em repetibilidade, que com certeza tudo vai ser mais interessante. E vocês, como sempre, vão cuidar dessa formação de todo mundo. É isso aí. Beleza. Obrigado, Fizê. Valeu.